Olá, boa tarde. Começa aqui pela Record mais um Opinião. O programa recebe hoje com muito prazer o deputado estadual do PSDB, Fernando Capês. E conta também com a participação sempre importante do advogado Roberto Mohamed. Nós vamos aproveitar a participação aqui do deputado Capês para discutir com ele uma série de assuntos importantes, a ação parlamentar dele na Assembleia Legislativa. Por exemplo, esta CPI das seguradoras, não é? Que ele foi relator, e a CPI apontou aí uma série de irregularidades nas operadoras de seguro. Vamos pedir também para que ele explique o projeto de lei sancionado pelo governador José Serra, que obriga aí algumas empresas, não é, a emitirem, empresas concessionárias a emitirem o famoso recibo de quitação. Vamos também discutir um outro aspecto da atividade parlamentar aqui do deputado Capês, que é direcionado a melhorias para a Polícia Militar. E vamos pedir para que ele também comente alguma coisa a respeito das articulações, o que ele vem sentindo dentro do PSDB, nas articulações para as eleições do ano que vem. Tudo isso daqui a pouquinho, a gente vai para o intervalo e a opinião volta já já. Estamos de volta com a opinião. Hoje, com muito prazer, recebendo o deputado estadual Fernando Capês, do PSDB. Boa tarde, deputado. Prazer tê-lo aqui na opinião. Muito boa tarde, Edgar. Uma honra estar aqui presente. Prazer é nosso recebê-lo. Roberto Mohamed. Tudo bem, Mohamed? Tudo bem, boa tarde. Muito bem. O deputado tem uma atuação importante na Assembleia Legislativa, né? Fernando Capês foi conhecido como procurador de justiça naquele combate, aquela luta contra as torcidas organizadas, né? Do futebol paulista. Mais à frente a gente fala um pouquinho sobre esse assunto também. Vou começar discutindo aqui a CPI das operadoras de seguro. O que de mais importante se levantou nessa comissão, deputado? Olha, Edgar, o de mais importante nós apuramos foi o seguinte. Imaginemos um consumidor, um segurado. Então você bateu o seu carro. Muito bem. Aí você liga na seguradora. Fala, olha, eu bati meu carro, eu quero levá-lo para consertar na oficina da minha confiança, que fica aqui próximo da minha casa, na qual eu sei que o mecânico vai colocar peças originais, vai fazer um trabalho de confiança. A seguradora diz, não, você não pode levar nessa oficina porque não tem cobertura. Nós só cobrimos e só pagamos o teu seguro se você levar na oficina que tiver cadastrada no nosso site. Muito bem. Então você tem que entrar lá no site da seguradora e verificar qual aquelas oficinas que são referenciadas pela seguradora. Vamos imaginar, por exemplo, fazer um paralelo, a cidade de São Paulo. Tem 18 mil oficinas de funilaria e pintura. Tem uma seguradora que indica só 4. Então você é obrigado a escolher uma daquelas 4 oficinas para levar o seu carro. Quando você leva o carro naquela oficina, a mão de obra, o preço é lá embaixo, as peças colocadas não são originais, são recuperadas peças que deveriam ser trocadas e o orçamento vai lá embaixo. Lucra a seguradora, com prejuízo da própria oficina que se submete e do segurado. Então nós apontamos isso, o Código do Consumidor dá ao segurado o direito de escolher a oficina que bem entender e mesmo assim a seguradora quer compeli-lo, constrangê-lo, induzi-lo a levar para consertar o seu carro na oficina de sua confiança. Essa é uma vertente. A segunda, quando ocorre algum acidente em que há perda total do veículo, o carro se transforma em uma verdadeira carcaça, ele é destruído completamente. Você não consegue nem identificar qual é a marca e a cor do carro. Curiosamente, a seguradora leva esse carro para o leilão não com laudo de perda total, mas com laudo de perda parcial. E o carro é leiloado com a documentação. Por que isso? Porque você leiloar uma carcaça com o documento, você consegue um preço maior do que leiloar como ferro velho. Agora, quem é que vai pagar 30%, 50% do valor de um carro que está completamente destruído? Para pegar a documentação e alimentar o mercado dos desmanches clandestinos. Porque com aquele documento, ele pode, um desmanche clandestino, encomendar o roubo ou furto de um veículo e esquentá-lo com aquela documentação. Ou mesmo ele mantém a carcaça no seu desmanche e com isso ele compra portas roubadas, peças roubadas daquele mesmo carro e usa a documentação para esquentar. Em relação a esses dois temas que o deputado levanta, né, Mohamed, seria interessante passar o seguinte ao telespectador. Depois que a CPI levantou essas duas situações, foram colocadas, o que é que mudou para as pessoas que utilizam essas seguradoras? Bom, nós fizemos uma ampla campanha de informação ao consumidor no sentido de que ele não deve se submeter às oficinas que a seguradora tenta impor, que ele deve escolher a oficina que ele bem entender. De qualquer maneira, nós concluímos os trabalhos, encaminhamos o relatório
ao Ministério Público do Estado de São Paulo, através do GAECO, que é o Grupo de Combate ao Crime Organizado, porque o GAECO vai começar a fiscalizar essa questão do leilão de carcaças com documento e fiscalizar a atuação desses desmanches clandestinos. E mandamos para o Ministério Público Federal, que ele tem a competência para apurar os crimes de concorrência desleal, né, a formação de cartéis. Porque nós entendemos que, a CPI entendeu, que no momento em que a seguradora diz que um universo de segurados só pode levar o carro em 4 oficinas, ela está criando um oligopólio em prejuízo do consumidor. Então, essas são as vertentes. Agora, o Ministério Público Estadual e Federal é que vão realizar suas investigações técnicas e nós vamos apurar. Agora, meu querido Roberto Mohamed, Edgar, eu queria só dar um último adendo de uma outra coisa que funcionou durante muito tempo, que nós entendemos ser de extrema gravidade. Você tinha, o sujeito era roubado, então roubou o seu automóvel, telespectador, o seu carro foi roubado. Você faz um BO, um boletim de ocorrência na delegacia, informando que você foi vítima de um roubo. O que se espera? O mínimo que se espera de quem faz o registro de um boletim de ocorrência de roubo é que haja um inquérito para tentar achar quem foi o ladrão. Muito bem. O consumidor pegava a cópia desse BO, ia até a seguradora e pedia o pagamento do seguro. Eu fui roubado, eu quero receber o pagamento do meu seguro. Para sua surpresa, ele era informado pela seguradora de que não houve roubo nenhum, de que ele é um mentiroso e de que ele simulou o boletim de ocorrência, que ele está inventando o roubo. Que, na verdade, ele pegou o carro, atravessou a fronteira do Paraguai com o Paraguai ou com a Bolívia e vendeu o carro lá. Curiosamente, aparecia um documento de compra e venda do automóvel e um cartório criminoso do Paraguai. E aí, então, a seguradora dizia, ok, eu tenho um contrato de compra e venda, que é frio, que você vendeu. Aí, o que acontecia? A polícia instaurava um inquérito policial contra a vítima do roubo, acusando de estelionato. Coincidência ou não, era sempre o mesmo distrito policial que instaurava o inquérito por estelionato. E esse distrito policial hoje foi desmanchado, evidentemente, os policiais estão respondendo por crime de formação de quadrilha ou bando, e as seguradoras haviam contratado um escritório de advocacia que cada vez que ele conseguisse instaurar um inquérito policial por estelionato contra um consumidor que foi vítima de roubo, ele ganhava um prêmio, um pagamento. Se a vítima de roubo fosse denunciada por estelionato, aumentava o pagamento. E se fosse condenada, mais o pagamento. Quer dizer, isso apuramos que parou, cessaram essa prática criminosa, mas também é digno de registro. Então, essa foi a CPI. Deputado, a gente essa CPI tocou em algumas feridas que foi desenhado um cenário agora, a gente está falando, agora entrou a delegacia, mas tem uma série de agentes públicos envolvidos nisso tudo. O primeiro deles é a SUSEP. O que a SUSEP faz que ela não tem sequer um sistema de ouvidoria? A SUSEP não, é um dos poucos órgãos federais que não tem ouvidoria. Quer dizer, você não pode ligar para a SUSEP para dizer, olha, a minha seguradora está me obrigando, era obrigação dela imediatamente agir e obrigar a seguradora a fazer isso. Não faz, é um órgão federal. Eu acho que o Ministério Público Federal até deveria examinar esses mistérios que habitam a SUSEP, que é uma das joias da coroa. Todo deputado, o PMDB, então, adora a SUSEP. Quer ter alguém lá porque a gente começa a entender as coisas. Nenhum desmanche sobrevive se não tiver um sócio, oficial da PM ou delegado de polícia. Não adianta. Tem que ter um sócio lá dentro, senão o cara não monta o desmanche. Senão a gente não podia explicar, passar por eles, na Imigrantes, com placa na porta, servindo cafezinho para o cliente e tal. É porque tem alguém segurando a onda. A gente começa a ver que existe uma coisa muito intrincada nisso tudo e que torna muito difícil chegar e desmanchar de uma hora para outra, mas tem um detalhe, fica difícil também justificar por que não se faz. O senhor falou agora da questão do boletim de ocorrência. Eu nunca consegui entender por que alguém tem um carro roubado, aciona a polícia militar para buscar e vai fazer o BO na polícia civil. E as duas polícias não conversam.
O Estado de São Paulo, que é o maior Estado da União, nunca pensou e não tem nenhuma normativa no sentido de simplificar isso e dizer assim, de agora em diante, quando roubarem seu carro ou sua moto, você não vai mais na Polícia Civil, você vai telefonar para um setor que vai encaminhar você, porque já vai ter unificado os dois. A Polícia Militar para fazer a perseguição, para iniciar a busca, e a Polícia Civil para poder fazer a investigação. Porque, deputado, hoje chega a ser ridículo. O boletim de ocorrência de furto de carro nas delegacias é tratado como furto de talão de cheque. É o boletim de ocorrência que não vai virar inquérito, é o boletim de ocorrência que vai ficar lá e depois, quando a seguradora pagar, está tudo certo. Quem investiga hoje furto de carro são as seguradoras. É as mafiosas, como essa que foi colocada agora, e aquela seguradora que investiga mesmo porque é praxe. O que pode se fazer? Eu sei que a gente está falando da Assembleia Legislativa, mas eu até fico contente ultimamente porque eu tenho visto que os deputados estaduais acordaram. Desde a Constituição, ficaram ressentidos de uma perda de capacidade legislativa para a Câmara Federal e para as câmaras municipais. Mas ainda tem muita coisa pela qual o deputado estadual pode legislar e parece que agora, após algumas pessoas chegarem lá, e eu incluo o seu nome entre aqueles que acordaram a Assembleia Legislativa de São Paulo, até pela formação, alguma coisa se faz no sentido de, eu não diria ajudar o governo, porque eu acho que até o governo Serra está mexendo em algumas peças na segurança pública que são muito essenciais e está fazendo isso em silêncio. Mas qual é o papel da Assembleia hoje no sentido de tentar dotar São Paulo, na medida do possível, de mecanismos legais para limpar essa estrutura podre que tem na área de segurança e que é o que favorece esse tipo de máfia? Olha, querido Roberto Mohamed, primeiro um registro quanto à SUSEP, que é a autarquia federal que faz a fiscalização das seguradoras, de toda atividade ligada a esse mercado. O que eu posso dizer do que nós apuramos na CPI, sem meias palavras, é que a SUSEP é um órgão ineficiente, inoperante, um órgão sem o qual tudo continua tal e qual. Aliás, eu não estou falando isso aqui, eu falei isso numa pergunta ao representante da SUSEP, que foi a CPI. Porque um órgão que não tem uma estrutura para fazer uma fiscalização meramente formal, um órgão que não consegue adentrar para saber de todas as irregularidades que estão acontecendo, então é melhor que não exista, para não criar a falsa impressão de que há algum tipo de controle. Só esclarecer um assunto, o deputado me passou aqui. A SUSEP responde pela essa sigla SUSEP, significa Superintendência de Seguros Privados. Superintendência de Seguros Privados. Exatamente. Que é uma autarquia. Eu não peguei aqui. Muita gente pode não estar entendendo em casa também. É uma autarquia, quer dizer, criada pela União, com a finalidade de exercer a fiscalização sobre todo o seguro privado, como bem registrou aqui o professor Mohamed. Agora, no que diz respeito a esse problema da corrupção no serviço público, eu tenho a impressão, não por ser do PSDB, até porque eu não partidarizo discussões, e uma das características que eu fiquei até conhecida na Assembleia, eu falo o que eu penso, e não tenho esse negócio de partido A ou partido B, eu procuro fazer aquilo que eu acho correto. Então, nós tivemos um delegado geral, o Maurício Lemos Freire, muito competente, depois agora sucedido pelo doutor Domingos de Paula Neto, que estão fazendo uma reformulação. Existe muita gente boa na Polícia Civil, você tem jovens valores entrando nesses últimos concursos, uma moçada que está dando aula, que está procurando se afirmar. Nós temos a Associação dos Delegados de Polícia, o doutor Sérgio Roque, faz uma boa representação, você vê um conselho da polícia também orientado, e um secretário da Segurança Pública, que é o doutor Ferreira Pinto, que ele tem o perfil, a formação de corregedor. Ele no Ministério Público foi corregedor na maior parte da sua carreira. E ele está apertando bastante o cerco com relação a isso. A Polícia Militar também tem tido uma atuação importante. É claro que existe, ninguém vai negar que existem problemas, e esses problemas estão ligados mesmo a determinados pontos do crime organizado. Está se lutando. A solução para isso, a Assembleia Legislativa já aprovou na legislatura passada a via rápida, que permite a eliminação rápida de servidores públicos envolvidos em atos de corrupção. Há um link bem feito com grupos de atuação do Ministério Público, as próprias corregedorias da Polícia Civil e da Polícia Militar. E a gente tem que buscar mesmo aperfeiçoamento através de uma unidade de ação. Isso se busca, Mohamed,
através da reiteração da prática. Não tem outro jeito. É tentativa e erro, apuração, para que vá se aprimorando. Você veja que há 15 anos atrás, São Paulo, você tinha 18 homicídios por dia. Hoje ainda está alto, 10,3, mas está dentro da média de aceitabilidade da ONU. Quer dizer, então os progressos estão sendo feitos paulatinamente. E eu acredito que isso deva ocorrer também na área dos seguros. Vamos fazer um rápido intervalo aqui na opinião. A gente volta já já para discutir um pouco mais com o deputado estadual do PSDB, Fernando Capês. Voltando aqui com a opinião, conversando hoje com o deputado estadual Fernando Capês, deputado do PSDB. Bom, o deputado teve um projeto de lei aprovado, sancionado pelo governador José Serra, que trata de recibo de quitação. Basicamente, as empresas, ao final de cada ano, têm que apresentar o recibo de quitação pelos serviços prestados. É mais ou menos por aí, não? É por aí, Edgar. Imaginemos você, telespectador, que recebe todo mês na sua casa conta de luz, de água, de telefone, conta de gás. Muito bem. O que você faz com estas contas? Você guarda na sua casa pelo prazo de até 5 anos. Aquele amontoado de conta velha, de conta antiga. O PROCON te aconselha a guardar na tua casa essas contas por até 5 anos. Sabe por quê? Porque a companhia que presta esse serviço público, como não é muitas vezes organizada, ela pode um dia acordar e cismar que você não pagou um mês. E manda o teu nome para o Serviço de Proteção ao Crédito. E aí vai dar o maior trabalho que você vai ter que procurar o doutor Roberto Mohamed para ele entrar com uma ação de indenização por danos materiais e morais. Mas o teu nome já está sujo. Esse projeto que foi transformado em lei obriga estas companhias que prestam esse serviço e te mandam para a tua casa, conta de água, luz, telefone, etc. Elas vão ter que mandar para você, no início de cada ano, a começar pelo início do ano que vem, um recibo dizendo que você está quites com as prestações anteriores. Se você pagou todas as prestações anteriores, você vai receber logo no início do ano um recibo dizendo que você nada deve. Com isso, você pode jogar fora toda aquela papelada inútil e ficar tranquilo, porque se eles te mandarem o teu nome para o Serasa, você tem até um documento que você não deve nada para poder processá-los. Agora, eu fiquei, como disse aqui o Edgar, 21 anos no Ministério Público, né? Eu entrei no Ministério Público de São Paulo antes da Constituição de 88, estou no meu primeiro mandato. Isso me dá uma experiência para dizer o seguinte: não sei se elas vão cumprir a lei. Não sei se lá para janeiro ou fevereiro do ano que vem, você vai receber o recibo de quitação, mas eu estou atento. Que se nós não recebermos, eu sou consumidor também, vai haver uma representação no Ministério Público, na Promotoria do Consumidor, por desobediência contra estas empresas. É lei, está em vigor, elas são obrigadas a mandar. Que esperamos que não haja uma anarquia, uma rebeldia das empresas contra o seu interesse. Perfeito. Vamos rapidamente passar para um tema que é bastante importante, a atuação parlamentar interessante aqui do Fernando Capês. Uma observação que eu fiquei chateado com esse projeto de lei, porque eu adoro a Telefônica. Advogado. É a minha, nossa, eu adoro a Telefônica. Eu amo a Telefônica, porque ela vive fazendo isso e a gente vive arrancando dinheiro dela. Então agora a gente vai ter que diminuir esse problema. Espero que sim. Bom, a maioria das indicações aqui do projeto do Capês, ele pode confirmar, não é? Vão voltar exatamente para melhorar as condições de situação da Polícia Militar, enfim, não é? E ele tem também uma atuação destacada na época que ele era promotor com relação àqueles confrontos históricos entre torcidas organizadas, aquelas coisas horrorosas que a gente acompanha nos grandes clássicos do futebol de São Paulo, especialmente. Primeiro, essa sua atuação em direcionando o seu mandato à melhoria das condições da polícia, o Capês. Olha, Edgar, nesses 2 anos do meu mandato, primeiros 2 anos do mandato, 2 anos em que eu fui honrado com a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão aí mais importante, porque todos os projetos entram por ela, se são inconstitucionais não passam. E fui reeleito nessa condição. Eu apresentei mais de 200 projetos de lei. Claro que grande parte voltado à área da segurança pública e para melhorar as condições de trabalho da Polícia Civil e da Polícia Militar. Vou dar
rápidos exemplos, não dá aqui, não temos tempo, talvez, se você me permitir, eu acho que todo deputado tem a obrigação de fazer isso. Gostaria de convidar o telespectador a entrar no nosso site para acompanhar o trabalho, fiscalizar se estou trabalhando direito ou não, que é o www.fernandocapes.com.br. Entra lá e verifica os projetos. Mas vou te citar, por exemplo, até pouco tempo, um policial militar que sofresse a instauração de uma sindicância, foi com a bota suja, chegou atrasado no serviço, instaurou uma sindicância contra ele. Sabe o que acontecia? Pela mera instauração da sindicância contra o policial militar, ele perdia todo o período de licença-prêmio. Agora, como é que a gente quer que um profissional que está com uma arma na mão, trabalhando na defesa da segurança, sofrendo uma injustiça como essa, pela mera instauração da apuração, ele perde o direito à licença-prêmio, ele vai trabalhar com a cabeça boa. Eu tive a honra de subscrever o parecer do projeto PLC 49, e nesse parecer fui relator especial, incluí uma emenda aprovada pela Assembleia, acabando com esse problema. Doravante, a instauração da sindicância não mais faz perder o direito à licença-prêmio. Outra questão importante, o policial civil-militar, ele envolvido num evento qualquer, é ferido. Enquanto ele está se recuperando na casa dele, ele passa a receber só o salário base, perde todas as gratificações. Não, também apresentei uma emenda, trabalhamos junto ao Comando Geral da Polícia Militar, na época era o Coronel Diniz, o governador Serra foi sensível, permitiu, a bancada do Colégio de Líderes, todos os deputados foram sensíveis. E o que aconteceu com essa atuação? Os policiais militares agora, se sofrerem algum atentado, se sofrerem alguma doença ocupacional, enquanto estão se recuperando, continuam recebendo a mesma coisa, já dá alguma garantia. O seguro de vida, se ele, por exemplo, é ferido fora de serviço, ele não recebia, hoje recebe. Como é que ficou a situação daquelas viúvas, daqueles policiais mortos, naqueles episódios do PCC, ainda no governo Cláudio Lema? Então, a tendência é que, como nós inclusive criamos um projeto de lei, respondendo a sua pergunta, é o dia do herói policial militar. Então, todos esses policiais que foram mortos já estão sendo reconhecidos e considerados, por terem sido mortos em serviço, heróis da Polícia Militar. E por força deste projeto, todas essas pessoas, as viúvas, poderão se beneficiar, porque retroage. Não é uma lei com efeito futuro. Ela vai alcançar toda essa situação. Então, elas devem procurar informação com a sua associação de classe, associação de cabos soldados, subtenentes sargentos, enfim, dos oficiais da Polícia Militar, ou procurar a própria corporação informação de como obter o pagamento do seguro, porque hoje está cobrindo. Deputado, com relação àquela sua luta enquanto procurador de justiça, para tentar organizar as torcidas organizadas, não é? Vamos colocar assim. Agora, na Assembleia Legislativa, o senhor está acompanhando ainda, por outro aspecto, tem um outro procurador tomando conta desse assunto, né? E o que o senhor vê a respeito disso? Mudou alguma coisa? Melhorou alguma coisa? Primeiro, quando nós começamos a atuar, Edgar, nem se falava em torcida organizada como foco de investigação. Quando houve aquela batalha campal no Pacaembu, queriam culpar a PM. Então, primeira coisa, em 94, já faz 15 anos, as torcidas organizadas foram colocadas como foco, chamadas à sua responsabilidade. Ficaram proibidas de entrar nos estádios por 6 anos, a Mancha e a Independente foram extintas, a Gaviões foi extinta, depois houve um processo na Justiça que anulou a ação, tivemos que fazer depois uma transação que estendeu e beneficiou as demais torcidas. Elas voltaram aos estádios agora com autorização da PM, cadastradas e sob fiscalização intensa. E o resultado final, em 15 anos, nós tínhamos 16,3 ocorrências, caiu para 0,4, dados da Polícia Militar. A violência saiu dos estádios, mas ela continua fora dos estádios. Então, eu particularmente, a visão que eu tenho ao longo desses 15 anos trabalhando, é a seguinte, eu traduzi isso no projeto de lei. Foi aprovado, foi vetado e eu pretendo derrubar esse veto. O que diz? Se nós melhorarmos a qualidade do espetáculo, cumprirmos o que está escrito no Estatuto do Torcedor, lugares todos numerados, divididos em setores pequenos com fiscalização, respeito ao lugar numerado. Se nós cumprirmos o Estatuto do Torcedor e valorizarmos a defesa do torcedor enquanto consumidor,
naturalmente nós espantamos dos estádios esses vândalos que vão lá só para brigar. Então é um problema de organização do espetáculo. O outro é um problema de investigação policial e prisão de bandido. Sem dúvida. Vamos torcer para que isso realmente possa avançar, né? Mohamed, pois não. É espantoso se nós cumprirmos o Estatuto do Torcedor, que é uma lei. Quer dizer, que nós temos que cumprir. Que a polícia que está cumprindo. Do mundo, né? Não, num país que tinha que ser sério. Agora, aí fica aquela história. O Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, o Santos, o Flamengo, o Fluminense descumprem. Alguém vai ter coragem de fechar? Alguém vai ter coragem de tomar uma atitude de impedir a atividade? Na sua linha de raciocínio, o Estatuto do Torcedor é uma lei federal de 2003. O meu projeto que eu apresentei, foi aprovado, vetado, eu quero derrubar esse veto, é o seguinte, se você não cumprir, não é expedido o laudo de inspeção técnica que autoriza a realização do espetáculo. Se não tiver ali tudo que o Estatuto do Torcedor diz, não tem jogo. Ou seja, se for aprovado esse projeto, ou se cumpre o Estatuto do Torcedor, ou não é expedido o laudo que autoriza a abertura do estádio. Ou seja, não tem jogo no estado de São Paulo. Futebol sério devia ser assim. Bom, rapidamente, Mohamed, discussão sobre o Código de Procedimentos Judiciais aqui do Estado com o deputado Capeza aqui, que a gente já se aproxima do final da opinião. Nós fizemos até uma opinião aqui falando sobre isso antes. Deputado, para que as pessoas possam entender, procedimentos de cartório, de fórum, nunca foram regulados por lei, mas sim por normas internas dos tribunais. E o deputado Fernando Capeza até que foi o responsável por montar um grupo de trabalho, da qual eu participei, que acabou elaborando um anteprojeto, que agora está passando por um outro grupo de estudos, para normatizar normas de procedimentos, ou seja, depósito judicial de armas de fogo, perícias. Deputado, como é que está isso? Como é que o senhor está sentindo? O Judiciário tem feito alguma manifestação fora da Comissão de Constituição e Justiça? Outros deputados têm se preocupado com isso? Eu acho que a gente consegue aprovar isso a curto prazo? Olha, Mohamed, para o nosso telespectador entender, a Assembleia Legislativa é o poder legislativo do Estado. E a competência é um pouco restrita. Nós não podemos legislar sobre processo. Então, o que é o processo? É aquilo que é o meio pelo qual você resolve os seus problemas na justiça. Bom, hoje o processo leva 10 anos, 15 anos até ser encerrado. E 98% do tempo que se perde é fora das mãos do juiz. Então, o procedimento é algo que vai acelerar a distribuição da justiça, eliminando alguns entraves burocráticos. Desde pagamento de guia de recolhimento, até o despacho no CITSE, uma tramitação muitas vezes morosa, fora das mãos do juiz. Muito bem. Eu conversei, foi um sonho meu fazer o Código Estadual de Procedimentos. Eu conversei com meu colega, deputado estadual do PT, deputado Rui Falcão. Ele achou uma boa ideia e eu, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, recebi um ofício do deputado Rui Falcão e da deputada Ana Perugino do PT, solicitando que fossem iniciados os trabalhos para a elaboração do Código. Excelente, faço uma visão até técnica como professor. Submetemos a uma equipe de juristas para fazer uma análise, só estamos recebendo elogios. Encerrado isso, vamos juntos com a OAB ao Tribunal de Justiça. Esperamos que, se vier a ser aprovado este Código de Procedimentos, que teve o dedo de advogados, que são aqueles que sofrem com o dia a dia da demora, que mais sentem na pele a demora na distribuição da justiça, nós temos aí a esperança de que haja uma agilização. Então, foi algo importante. A Assembleia pode, nessa legislatura ainda, deixar como legado a modernização e a maior agilização na distribuição da justiça no Estado de São Paulo. E é o que todo mundo espera que aconteça, né? E seguindo essa linha, deputado, o senhor falou agora, São Paulo tem uma inovação que eu, inclusive, presenciei na sede da PAMAGES, juízes de outros estados vindo conhecer essa iniciativa de São Paulo. Magistrados, é isso? Isso, nós já recebemos o doutor Calandra, que é o presidente aqui 2 vezes, o Juizado Especial de Instrução Criminal, que eu acho que é um avanço e que São Paulo está dando uma lição para o resto do Brasil. Mas tem um grave problema. Não tem verba para instalar esse juizado de uma forma ágil, porque o ideal seria montar uma equipe que você tem o juizado especial, um grupo de promotores trabalhando junto, delegados, quer dizer, forças-tarefa conjuntas, não é só forças isoladas.
Aí chega a hora de apresentar o orçamento do Judiciário na Assembleia Legislativa. E o corte chega até, muitas vezes, a 50%. O senhor acha que muda alguma coisa? O senhor tem participado disso? Olha, nós temos que entender assim, de fato tem toda a razão, e estados que buscaram autonomia financeira do Poder Judiciário, como o estado vizinho do Rio de Janeiro, consegue reduzir em até 2 anos o prazo máximo de duração de um processo. Agora, nós temos aqui 30% do orçamento já está comprometido com educação. Já vai. 15% já está comprometido com saúde. Depois isso por destinação constitucional. Já tá. Aí você tem saúde, educação, pagamento de pessoal, que São Paulo está com 37% do orçamento e o limite aceitável é de 48%. O governador Serra conseguiu conter até 37%, mas mesmo assim já vai consumir mais, nós vamos para mais de 70%. Rolagem da dívida, o serviço da dívida pública interna dos estados. Então, o que sobra para investimento, que o governador pode mexer no orçamento, é 5% a 6%. Com esses 6%, ele está construindo 60 quilômetros de metrô, está terminando o rodoanel, modernizando as escolas, equipando a área de segurança pública. Então, a parte de investimento tem consumido. E, infelizmente, a casa em que às vezes falta o pão, todo mundo chora e ninguém tem razão. Aproveitando esse gancho, o governador está cacifado para a presidência da República, na visão do deputado Capês. Será Serra mesmo candidato? As articulações com o Aécio, a questão nacional que está colocada aí, enfim... Como é que o senhor está avaliando isso? E a candidatura dentro do Estado de São Paulo também, já que se o governador José Serra se candidatar à presidência da República, será obrigado a renunciar ao governo do Estado agora em 31 de março. Agora não, mas em 31 de março. Não está tão longe assim, né? Essa é evidentemente uma questão que a cúpula do PSDB está conversando, está decidindo. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o governador Aécio Neves, o nosso governador José Serra, estão conversando. Evidentemente, eu pessoalmente, como cidadão, não vou falar como deputado, como cidadão, teria muito gosto e ficaria muito feliz se o nosso governador José Serra viesse a ser candidato à presidência da República. Por quê? Tecnicamente falando, independentemente de qualquer outra questão, se você analisa técnica e objetivamente a gestão que ele fez no Ministério da Saúde, com a quebra das patentes, enfrentando o lobby da indústria farmacêutica, implantando o mais avançado programa de prevenção e combate à AIDS, abrindo pela primeira vez o acesso aos portadores do vírus de hepatite C ao SUS. E se você analisar, eu estou vendo pela Assembleia, a gestão que está sendo realizada com a crise financeira, o impacto global da crise, o Estado de São Paulo está superavitário, está com 3 bilhões de superávit na arrecadação, está com uma folha de pagamento administrada, está com capacidade de investimento, está construindo mais metrô nesse governo do que foi feito nos últimos 30 anos, está equipando a segurança pública. Então, o governador José Serra, ele não é apenas um governador, ele é um gestor, é um gerente. Ele senta à noite no palácio, vai até de madrugada, ele analisa documento por documento, lê tudo, telefona para os secretários, acorda os secretários. Então, com isso, quem é beneficiário disso principalmente a população mais carente. Quem precisa de escola, quem precisa de saúde. É evidente que sempre vai haver falhas. Claro. Ninguém é perfeito. Então, eu faria muito gosto que o governador José Serra fosse candidato à presidência da República para que todo o país usufruísse do que São Paulo está conseguindo. Como é que repercute na Assembleia, já para aproveitar esse gancho, não é, Mohamed? Estamos falando de política, essa possível candidatura do deputado Ciro Gomes, do deputado do Ceará, a governador de São Paulo? A discussão na Assembleia, existe repercussão? Eu acho que o Ciro é um homem sério, um bom parlamentar, mas eu já vi várias entrevistas dele, até agressivas com relação ao Estado de São Paulo, um Estado privilegiado. Eu nunca vi dele uma simpatia que o guindasse ou animasse a sair candidato a um Estado que ele costuma até criticar. Agora, é um homem sério, um homem de valor, mas não vejo isso como possível. Eu acho que é mais um factoide. O Ciro, se for sair candidato, acho que não vem para o Estado de São Paulo. Penso eu, baseado em declarações anteriores que eu já vi do próprio Ciro Gomes. Eu já acho, eu não sei, o Serra ficou muito nervoso com
com essa notícia, até aqui numa inauguração recente, ele soltou os cachorros em cima do PSB, do Márcio França, dos políticos da região por causa dessa candidatura do Ciro Gomes. Mas é o temperamento do Serra, que além de tudo é insone, para quem não sabe. O deputado Capês falou que ele trabalha até tarde, ele realmente acorda secretário durante a noite, porque como ele não dorme, ele acha que ninguém dorme. Então ele faz... Mohamed, eu não posso culpar, eu durmo 4 horas por noite também, eu agora, tenho insônia. Deputado, eu não sei por que esse temor, porque o Ciro Gomes, se houvesse a modalidade de tiro no pé na Olimpíada, o Ciro Gomes era medalha todo ano. Porque ele começa bem, quando ele está lá em cima na pesquisa, ele fala umas 3 ou 4 bobagens e acaba consigo mesmo. Então eu acho que o Serra tinha que estar feliz com isso. Agora, o senhor não acha que pode alterar os planos para a sucessão estadual? Porque, por exemplo, existe hoje no estado de São Paulo, Serra candidato a presidente. Quem seria o candidato a governador? Aloysio ou Geraldo Alckmin? Olha, eu não gosto de ficar antecipando essas questões, porque nós estamos ainda, não estamos em período de campanha eleitoral, né? Ninguém é candidato a nada. Acho que o momento, na minha avaliação, é do governador José Serra continuar fazendo o seu trabalho. Foi a inauguração de um parque ecológico de 75 quilômetros, que vai conter toda a depredação da margem do rio Tietê, continuar fazendo o seu trabalho. O secretário Aloysio Nunes Ferreira, que é um maestro desse governo, continuar desenvolvendo o seu trabalho. O secretário de Desenvolvimento Econômico, ex-governador Geraldo Alckmin também. É hora de nós, com muita seriedade, principalmente com essa pauta que tem diária de escândalos no Congresso, trabalharmos, não falarmos tanto de sucessão e produzirmos o melhor para a população de São Paulo. E depois, o que tiver de ser, será. Tá certo. Finalzinho aqui do Opinião, a gente agradece a participação importante do deputado estadual Fernando Capês, do PSDB. Obrigado. Até uma outra oportunidade conosco aqui. Obrigado também ao nosso Roberto Mohamed. E, claro, obrigado especial a você que mais uma vez acompanhou a Opinião. Bom fim de semana. A gente volta segunda-feira. Até lá.